Bem-vindos a mais um vídeo de carreira, né? Hoje é quinta-feira. Bem, o título parece apelativo, não faça isso, autor. Você pode fazer, mas talvez não seja muito bom. Eu queria esclarecer algumas coisas que já rolaram muito com autores na minha vida profissional como editora e que, às vezes, por desconhecimento mesmo do autor, né? É comum que aconteça. Bem, a primeira delas é a seguinte. Vamos lá, até coloquei a colinha aqui, tá? Achar que vai decidir sozinho a capa, ou ficar puto quando a direção de arte sugere uma capa para você. Bem, o editorial, tanto o editor quanto o coordenador de arte ou diretor de arte, eles trabalham conjuntamente. E a lógica da capa, ela tem a ver com o livro, óbvio, mas ela também tem a ver com o selo no qual você vai publicar seu livro. Então, o coordenador de arte, ele tem as duas coisas em mente, a proposta do seu livro e a proposta do seu selo. Já aconteceu, por exemplo, de uma autora ficar puta com o coordenador de arte, que era meu colega, e comigo, porque fui eu que apresentei essa capa, ficou puta com uma alteração que a gente estava sugerindo. A gente queria modernizar e ela ficou fula da vida, só pelo fato da gente estar sugerindo mudanças. Então, assim, qual é o nível de apego que você tem que ter? Agora eu não vou falar não só em relação à capa, mas quanto ao texto. É interessante que você saiba que você não pode desvirtuar a essência da sua obra, né? Se a editora quiser, por exemplo, colocar uma capa nada a ver com a essência do teu livro, você que é o autor que ficou meses, às vezes, ali em cima, você que compreende, eh, você vai ter que bater o seu pé, tá? Ao mesmo tempo, vale a pena você perguntar, em vez de ficar de má vontade logo de cara, você pergunta por quê, você tenta entender. Por quê? Porque o editor e o coordenador de arte, por outro lado, eles têm uma visão comercial. Eles sabem muitas vezes o que funciona e o que não funciona, inclusive dentro do nicho de livro que você vai lançar. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa, ficar bravo com o editor falando não estou encontrando meu livro na livraria X. Funciona da seguinte maneira, a editora ela vai apresentar o seu livro para as livrarias, para as redes, correto? Mas é a rede que decide se vai ter teu livro no catálogo ou não. A editora ela pode oferecer, ela pode, por exemplo, ter uma ótima penetração em várias redes no Brasil inteiro. Mas no fim das contas é a livraria que decide se vai ter o teu livro e quantos exemplares vai querer. Então, culpar só a editora porque não encontrou o livro na livraria tal seria injusto. E tem outra coisa, cuidado, tem muita livraria que dá calote em editora. Então, evidentemente que o editor não vai mandar o seu livro para lá, porque senão ele não vai ser pago, nem você vai ter os seus direitos autorais, correto? Outro ponto importante. Insistir para lançar o livro em bares, baladas, raves, enfim, já vi de tudo. O autor quer ser super criativo no lançamento e quer sair da livraria. Bem, o número de lançamento, no evento de lançamento, ele é importante, sobretudo se você tem um apelo mais comercial. Por quê? Porque esse número numa livraria de rede, numa livraria que vai fazer a contagem para parar, por exemplo, na lista dos mais vendidos, esse número pode ser importante para o seu editor, por exemplo. Então, dependendo do tipo de livro que você vai lançar, quanto mais comercial, mais é necessário que seja realmente numa livraria. Não vai fazer sentido fazer, sei lá, uma festa na piscina para lançar o seu livro, entendeu? Ah, coisas importantes para colocar aqui. Exigir participar de vários eventos, sobretudo se você é um autor iniciante. Você achar que a editora vai te colocar na Flip no ano que vem, sendo que você lançou nesse ano, vai ser muito difícil. Você tem que compreender que existe, primeiro, que os eventos literários são eles, né, a organização dos eventos literários que escolhem os autores que vão participar. Evidentemente, novamente, as editoras costumam conhecer esses organizadores e muitas vezes fazer um lobby para esses organizadores, para esses autores, me desculpa, para os seus autores participarem desses eventos. Mas quanto menos obras você tem, quanto menos conhecido você é, mais complicado fica. Então, é lógico que é importante que a editora se esforce para te colocar em eventos, sim.
E aí, nesse caso, eu sugiro que você também fique à disposição, que você fique sempre de olho naquilo que você pode participar, que você seja proativo. A editora não conseguiu muitos eventos para você? Cara, faça um clube de leitura. Monta um clube de leitura. Comece falando de outros autores, depois você coloca o seu próprio livro no clube de leitura. Né? Tem outras formas de você circular e de você criar também o seu próprio espaço. A editora, ela vai te ajudar, esperamos assim que seja, né? Que você pegue uma editora legal, competente, que esteja disposta a trabalhar o seu livro para além dos 3 meses usuais, né? Que costuma se dar uma atenção extra, né? Nesses 3 primeiros meses. Mas assim, eu sempre acho que livro tem que ser tratado como cauda longa, tirando os livros de oportunidade que a gente chama, que são aqueles livros que têm um tema muito forte que está batendo no momento. Mas eu acho que, em geral, os livros têm que ser tratados como cauda longa, né? Outra coisa importante aqui. Tem uma coisa que vocês não perguntam e que vocês não ficam muito em cima quando vocês publicam um livro e que é muito importante. Chama-se cota para imprensa. O que é a cota para imprensa? É um número X de exemplares, tá? Que vai para críticos, que vai para jornalistas que vão divulgar o seu livro. Pergunte para a editora que vai te publicar qual vai ser a cota que eles vão enviar para a imprensa. Se você quiser garantir, porque eu não sei por qual editora você vai publicar, então não tem como te dizer, e nem é o meu papel, e nem vou fazer isso se a editora pela qual você quer publicar é boa ou ruim, porque senão eu tomo processo nas minhas costas. O Thiago tá aqui rindo, mas é verdade, eu não quero treta mais não, porque eu tenho muita... De vez em quando vem as tretas na minha vida que só Jesus na causa. Então, você, além de perguntar sobre a cota para a imprensa, você pode se disponibilizar para assinar esses exemplares, inclusive colocar lá. O crítico chama Luiz. Luiz, meu querido, espero que você curta o meu livro. Faça uma dedicatória legal, fale alguma coisa simpática para que a editora mandando para esse crítico, ele vai ver ali uma assinatura, isso pode fazer alguma diferençazinha, né? Mas o que que você não deve fazer? Já falei das alterações de texto, né? Esteja aberto. Naquela coisa que eu falei para vocês de concessão, esteja aberto às justificativas do seu editor para as mudanças e tente perceber se ele está querendo encaixar o seu livro naquele selo a qualquer custo ou se ele de fato está buscando as melhores alterações de acordo com o fio condutor que você resolveu construir para sua narrativa. Isso é super importante. Mas de cara não fique de má vontade, nem com o editor, nem com o coordenador de arte, tá? Não escreva só para cobrar. Se você escreve só para cobrar o editor, você vai virar uma pessoa chata que o editor não quer ver nem na frente. Então, assim, coloque-se à disposição para trabalhar ao lado dele, dê ideias, certo? Você tem que pensar o seguinte, o editor ele tem, às vezes, 5, 6 livros que ele vai lançar naquele mês. O mercado editorial está complicado, né? Estão colocando editores para editarem 200 mil livros. Quer dizer, agora menos, porque está lançando menos por causa da pandemia. Mas mesmo assim, teve muita gente que foi demitida e alguns editores ficaram com o trabalho de 2, 3 pessoas. Então, em vez de você mandar aquele e-mail para ele, fulano de tal, eu fui na livraria do Zezinho das Couves e não achei meu livro, e ficar bravo, entenda também que, dependendo de quando o seu livro foi lançado, existe um tempo para ele chegar até Quixeramobim. Então, tudo isso, em vez de você mandar um e-mail raivoso, você pode perguntar de forma gentil e participativa, né? E no e-mail você coloca lá um PS, nossa, tive várias ideias para a gente poder divulgar meu livro, enfim, envolva-se não só com o editor e com o coordenador de arte. Peça uma reunião com o coordenador de arte para você poder falar do seu livro com quem vai construir a sua capa. Envolva-se com todo mundo, com o estagiário. Se te derem a oportunidade, vá conhecer o diretor comercial, que é quem vai, ou então o próprio departamento comercial, que é quem vai apresentar o teu livro para as livrarias. Às vezes o autor só foca no editor e não é só o editor que faz um livro acontecer. Pense nos vendedores daquela editora, né? Que vão apresentar o catálogo para as livrarias. Então, quem você puder conhecer,
vá lá tomar um cafezinho e seja legal, porque isso vai fazer diferença na tua carreira, inclusive porque aí não se trata apenas de literatura, tá? Se trata da vida. Quando você é legal, a pessoa tende a ser legal com você. E eu não estou falando para você ser legal para esperar algo em troca. Eu estou falando para você ser legal porque o mundo já está cheio de gente chata pra caralho. Então, para a vida e para a literatura, ser legal vai fazer muito bem para você e para o seu livro, tá? Eu acho que é isso. A gente vai voltar aqui falando de várias coisas que não é muito, são muito interessantes você fazer. Eu queria chamar para vocês uma coisa imperdível, gente. Meu Instagram é esse aqui. Tá rolando um sorteio no feed de um livro maravilhoso chamado Manual da Faxineira, da Lúcia Berlim. A Lúcia Berlim é uma exímia escritora, sobretudo na construção cruzada de personagem. Eu vou falar sobre construção cruzada de personagem na terça-feira, no Aspectos do Texto. Então, esse livro é caríssimo, tá esgotando, então basta ir lá no feed do meu Instagram para participar desse sorteio. E sério, vale muito a pena ler esse livro. Como vocês já sabem, né? Porque eu falei aqui no primeiro vídeo desse canal que eu não faço parceria com ninguém, que eu só vou indicar o que é realmente relevante, na minha opinião, em relação ao uso de recursos literários, porque eu tenho aqui a pretensão de que aqui esteja quem quer fazer literatura alto nível. Então vão lá, que vai valer a pena, e a gente se vê na terça-feira para falar de construção cruzada de personagem. Até lá!